Olá meninas, boa tarde. Esses são os grandes lábios ou lábios internos da nossa vulva. Eles podem ser preenchidos com ácido hialurônico. Como fazemos preenchimento no rosto, também podemos fazer nas áreas íntimas. Esse ácido, ele vai fazer volume nos grandes lábios. E nós vamos ter o outro ácido hialurônico que vai fazer o contorno da vulva. E quais cuidados precisamos ter após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, que vai apertar o grande lábio, podendo ter um deslocamento do ácido hialurônico e não ficando de forma ideal. O ácido hialurônico tem duração de 12 meses ou mais e faz um estímulo muito importante do colágeno da vulva. Olá meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre um ácido hialurônico diferente. É um ácido hialurônico não para fazer volume, como é este aqui, que usamos nos grandes lábios. Esse ácido hialurônico serve para hidratação vaginal. Então, ou seja, por uso contínuo de anticoncepcional, ou por menopausa, situações de quimioterapia, doenças autoimunes, que cursem com ressecamento vaginal na entrada introito vaginal, nós usamos este ácido hialurônico uma vez por ano. Ele não dói ao ser aplicado, porque nós vamos fazer meia hora antes uma anestesia neste local e vai ter a duração também de 12 meses ou mais. 4 benefícios do laser de CO2 para mulher. Geralmente usamos o Monalisa Toti. De forma interna, dentro da cavidade vaginal, ele vai melhorar ressecamento, elasticidade, prurido, candidíase de repetição, elasticidade e incontinência urinária. Ele possui 3 ponteiras que vão fazer todo este trabalho na região íntima. Podemos também fazer clareamento íntimo, podemos fazer redução de pequenos lábios ou ninfoplastia, que é feita ou com anestesia local ou além da local com sedação. São procedimentos simples, são indolores, com leve incômodo quando é feita a ninfoplastia, que tem um pós-operatório um pouquinho mais demorado, mas que todas as pacientes ficam muito satisfeitas. Pode. Olá meninas, boa tarde. Tenho recebido muitas perguntas sobre o laser de CO2 para rejuvenescimento íntimo e ninfoplastia. Então, como funciona? Se fizermos intracanal, o laser serve para ressecamento, candidíase de repetição, prurido, incontinência urinária, mesmo que sejam pequenos pinguinhos quando tosse e espirra em exercício físico, melhora a sensibilidade, isso se falando de intracavidade, intravaginal. Agora podemos fazer o laser de CO2 também para melhorar a elasticidade, tanto interna como dos lábios externos. Seria o laser de CO2 com a ponteira fria, que a gente faz por fora, com anestésico local e todos eles indolor. Aqui nós temos também a ninfoplastia. A ninfoplastia é feita ou com anestesia local ou com sedação. A gente reduz os pequenos lábios sem mexer na sensibilidade e vamos ter este resultado aqui. Olá meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre um ácido hialurônico diferente. É um ácido hialurônico não para fazer volume, como é este aqui, que usamos nos grandes lábios. Esse ácido hialurônico serve para hidratação vaginal. Então, ou seja, por uso contínuo de anticoncepcional, ou por menopausa, situações de quimioterapia, doenças autoimunes, que cursem com ressecamento vaginal
na entrada introito vaginal, nós usamos este ácido hialurônico uma vez por ano. Ele não dói ao ser aplicado, porque nós vamos fazer meia hora antes uma anestesia neste local e vai ter a duração também de 12 meses ou mais. Estes são os grandes lábios da nossa vulva. São chamados de grandes lábios ou lábios externos. Nós podemos preenchê-los com ácido hialurônico, que são os volumizadores, e também com os ácidos hialurônicos, que vão ser os que vão fazer a delimitação, que vão fazer o desenho da vulva. Esses ácidos hialurônicos são indicados para pessoas que tiveram lipodistrofia, ou seja, perderam gordura dos grandes lábios ou pela idade, geralmente 40 a mais, ou muitas das pessoas com alterações constitucionais. O que devemos fazer após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, onde nós vamos apertar os grandes lábios. Se apertarmos onde foi feito o preenchimento, ele pode ser deslocado e fazer uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Estes são os grandes lábios da nossa vulva. São chamados de grandes lábios ou lábios externos. Nós podemos preenchê-los com ácido hialurônico, que são os volumizadores, e também com os ácidos hialurônicos, que vão ser os que vão fazer a delimitação, que vão fazer o desenho da vulva. Esses ácidos hialurônicos são indicados para pessoas que tiveram lipodistrofia, ou seja, perderam gordura dos grandes lábios ou pela idade, geralmente 40 a mais, ou muitas das pessoas com alterações constitucionais. O que devemos fazer após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, onde nós vamos apertar os grandes lábios. Se apertarmos onde foi feito o preenchimento, ele pode ser deslocado e fazer uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Olá, meninas! Tenho recebido muitas queixas de falta de vaga aqui no consultório. Então, vamos combinar de fazermos consultas online para o Brasil e para o mundo. Porque se você não precisa ser examinada, vai me mostrar um exame, ou quer tirar uma dúvida, ou tem algo que não precise do exame ginecológico, agora você pode fazer a sua consulta online e nós vamos enviar a sua receita de forma digital.
Olá meninas, boa tarde. Esses são os grandes lábios ou lábios internos da nossa vulva. Eles podem ser preenchidos com ácido hialurônico. Como fazemos preenchimento no rosto, também podemos fazer nas áreas íntimas. Esse ácido, ele vai fazer volume nos grandes lábios. E nós vamos ter o outro ácido hialurônico que vai fazer o contorno da vulva. E quais cuidados precisamos ter após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, que vai apertar o grande lábio, podendo ter um deslocamento do ácido hialurônico e não ficando de forma ideal. O ácido hialurônico tem duração de 12 meses ou mais e faz um estímulo muito importante do colágeno da vulva. Olá meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre um ácido hialurônico diferente. É um ácido hialurônico não para fazer volume, como é este aqui, que usamos nos grandes lábios. Esse ácido hialurônico serve para hidratação vaginal. Então, ou seja, por uso contínuo de anticoncepcional, ou por menopausa, situações de quimioterapia, doenças autoimunes, que cursem com ressecamento vaginal na entrada introito vaginal, nós usamos este ácido hialurônico uma vez por ano. Ele não dói ao ser aplicado, porque nós vamos fazer meia hora antes uma anestesia neste local e vai ter a duração também de 12 meses ou mais. 4 benefícios do laser de CO2 para mulher. Geralmente usamos o Monalisa Toti. De forma interna, dentro da cavidade vaginal, ele vai melhorar ressecamento, elasticidade, prurido, candidíase de repetição, elasticidade e incontinência urinária. Ele possui 3 ponteiras que vão fazer todo este trabalho na região íntima. Podemos também fazer clareamento íntimo, podemos fazer redução de pequenos lábios ou ninfoplastia, que é feita ou com anestesia local ou além da local com sedação. São procedimentos simples, são indolores, com leve incômodo quando é feita a ninfoplastia, que tem um pós-operatório um pouquinho mais demorado, mas que todas as pacientes ficam muito satisfeitas. Pode. Olá meninas, boa tarde. Tenho recebido muitas perguntas sobre o laser de CO2 para rejuvenescimento íntimo e ninfoplastia. Então, como funciona? Se fizermos intracanal, o laser serve para ressecamento, candidíase de repetição, prurido, incontinência urinária, mesmo que sejam pequenos pinguinhos quando tosse e espirra em exercício físico, melhora a sensibilidade, isso se falando de intracavidade, intravaginal. Agora podemos fazer o laser de CO2 também para melhorar a elasticidade, tanto interna como dos lábios externos. Seria o laser de CO2 com a ponteira fria, que a gente faz por fora com anestésico local e todos eles indolor. Aqui nós temos também a ninfoplastia. A ninfoplastia é feita ou com anestesia local ou com sedação. A gente reduz os pequenos lábios sem mexer na sensibilidade e vamos ter este resultado aqui. Olá meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre um ácido hialurônico diferente. É um ácido hialurônico não para fazer volume, como é este aqui, que usamos nos grandes lábios. Esse ácido hialurônico serve para hidratação vaginal. Então, ou seja, por uso contínuo de anticoncepcional, ou por menopausa, situações de quimioterapia, doenças autoimunes, que cursem com ressecamento vaginal na entrada introito vaginal,
nós usamos este ácido hialurônico uma vez por ano. Ele não dói ao ser aplicado, porque nós vamos fazer meia hora antes uma anestesia neste local e vai ter a duração também de 12 meses ou mais. Estes são os grandes lábios da nossa vulva. São chamados de grandes lábios ou lábios externos. Nós podemos preenchê-los com ácido hialurônico, que são os volumizadores, e também com os ácidos hialurônicos, que vão ser os que vão fazer a delimitação, que vão fazer o desenho da vulva. Esses ácidos hialurônicos são indicados para pessoas que tiveram lipodistrofia, ou seja, perderam gordura dos grandes lábios ou pela idade, geralmente 40 a mais, ou muitas das pessoas com alterações constitucionais. O que devemos fazer após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, onde nós vamos apertar os grandes lábios. Se apertarmos onde foi feito o preenchimento, ele pode ser deslocado e fazer uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Estes são os grandes lábios da nossa vulva. São chamados de grandes lábios ou lábios externos. Nós podemos preenchê-los com ácido hialurônico, que são os volumizadores, e também com os ácidos hialurônicos, que vão ser os que vão fazer a delimitação, que vão fazer o desenho da vulva. Esses ácidos hialurônicos são indicados para pessoas que tiveram lipodistrofia, ou seja, perderam gordura dos grandes lábios ou pela idade, geralmente 40 a mais, ou muitas das pessoas com alterações constitucionais. O que devemos fazer após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, onde nós vamos apertar os grandes lábios. Se apertarmos onde foi feito o preenchimento, ele pode ser deslocado e fazer uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Olá, meninas! Tenho recebido muitas queixas de falta de vaga aqui no consultório. Então, vamos combinar de fazermos consultas online para o Brasil e para o mundo. Porque se você não precisa ser examinada, vai me mostrar um exame, ou quer tirar uma dúvida, ou tem algo que não precise do exame ginecológico, agora você pode fazer a sua consulta online e nós vamos enviar a sua receita de forma digital. Olá, meninas, boa tarde. Esses são os grandes lábios ou lábios internos da nossa vulva.
eles podem ser preenchidos com ácido hialurônico. Como fazemos preenchimento no rosto, também podemos fazer nas áreas íntimas. Esse ácido, ele vai fazer volume nos grandes lábios. E nós vamos ter o outro ácido hialurônico que vai fazer o contorno da vulva. E quais cuidados precisamos ter após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, que vai apertar o grande lábio, podendo ter um deslocamento do ácido hialurônico e não ficando de forma ideal. O ácido hialurônico tem duração de 12 meses ou mais e faz um estímulo muito importante do colágeno da vulva. Olá, meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre um ácido hialurônico diferente. É um ácido hialurônico não para fazer volume, como é este aqui, que usamos nos grandes lábios. Esse ácido hialurônico serve para hidratação vaginal. Então, ou seja, por uso contínuo de anticoncepcional, ou por menopausa, situações de quimioterapia, doenças autoimunes, que cursem com ressecamento vaginal na entrada introito vaginal, nós usamos este ácido hialurônico uma vez por ano. Ele não dói ao ser aplicado, porque nós vamos fazer meia hora antes uma anestesia neste local e vai ter a duração também de 12 meses ou mais. 4 benefícios do laser de CO2 para a mulher. Geralmente usamos o Monalisa Toti. De forma interna, dentro da cavidade vaginal, ele vai melhorar ressecamento, elasticidade, prurido, candidíase de repetição, elasticidade e incontinência urinária. Ele possui 3 ponteiras que vão fazer todo este trabalho na região íntima. Podemos também fazer clareamento íntimo, podemos fazer redução de pequenos lábios ou ninfoplastia, que é feita ou com anestesia local ou além da local com sedação. São procedimentos simples, são indolores, com leve incômodo quando é feita a ninfoplastia, que tem um pós-operatório um pouquinho mais demorado, mas que todas as pacientes ficam muito satisfeitas. Pode. Olá meninas, boa tarde. Tenho recebido muitas perguntas sobre o laser de CO2 para rejuvenescimento íntimo e ninfoplastia. Então, como funciona? Se fizermos intracanal, o laser serve para ressecamento, candidíase de repetição, prurido, incontinência urinária, mesmo que sejam pequenos pinguinhos quando tosse e espirra em exercício físico, melhora a sensibilidade, isso se falando de intracavidade, intravaginal. Agora podemos fazer o laser de CO2 também para melhorar a elasticidade, tanto interna como dos lábios externos. Seria o laser de CO2 com a ponteira fria, que a gente faz por fora com anestésico local e todos eles indolor. Aqui nós temos também a ninfoplastia. A ninfoplastia é feita ou com anestesia local ou com sedação. A gente reduz os pequenos lábios sem mexer na sensibilidade e vamos ter este resultado aqui. Olá meninas! Hoje eu vou explicar para vocês sobre um ácido hialurônico diferente. É um ácido hialurônico não para fazer volume, como é este aqui, que usamos nos grandes lábios. Esse ácido hialurônico serve para hidratação vaginal. Então, ou seja, por uso contínuo de anticoncepcional, ou por menopausa, situações de quimioterapia, doenças autoimunes, que cursem com ressecamento vaginal na entrada introito vaginal, nós usamos este ácido hialurônico uma vez por ano.
Ele não dói ao ser aplicado, porque nós vamos fazer meia hora antes uma anestesia neste local. E vai ter a duração também de 12 meses ou mais. Estes são os grandes lábios da nossa vulva. São chamados de grandes lábios ou lábios externos. Nós podemos preenchê-los com ácido hialurônico, que são os volumizadores, e também com os ácidos hialurônicos, que vão ser os que vão fazer a delimitação, que vão fazer o desenho da vulva. Esses ácidos hialurônicos são indicados para pessoas que tiveram lipodistrofia, ou seja, perderam gordura dos grandes lábios ou pela idade, geralmente 40 a mais, ou muitas das pessoas com alterações constitucionais. O que devemos fazer após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, onde nós vamos apertar os grandes lábios. Se apertarmos onde foi feito o preenchimento, ele pode ser deslocado e fazer uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Estes são os grandes lábios da nossa vulva. São chamados de grandes lábios ou lábios externos. Nós podemos preenchê-los com ácido hialurônico, que são os volumizadores, e também com os ácidos hialurônicos, que vão ser os que vão fazer a delimitação, que vão fazer o desenho da vulva. Esses ácidos hialurônicos são indicados para pessoas que tiveram lipodistrofia, ou seja, perderam gordura dos grandes lábios ou pela idade, geralmente 40 a mais, ou muitas das pessoas com alterações constitucionais. O que devemos fazer após o preenchimento? 5 dias sem relação sexual, 5 dias sem exercício físico, principalmente bicicleta, onde nós vamos apertar os grandes lábios. Se apertarmos onde foi feito o preenchimento, ele pode ser deslocado e fazer uma alteração na acomodação do ácido hialurônico. Esse procedimento tem duração de 12 meses ou mais. Além do volume que ele faz, ele estimula o ácido hialurônico. Então, no final de 12 meses, mesmo quando ele já acabou aqui na vulva, ele já vai ter promovido um rejuvenescimento e um aspecto de pele muito melhor. Olá, meninas! Tenho recebido muitas queixas de falta de vaga aqui no consultório. Então, vamos combinar de fazermos consultas online para o Brasil e para o mundo. Porque se você não precisa ser examinada, vai me mostrar um exame, ou quer tirar uma dúvida, ou tem algo que não precise do exame ginecológico, agora você pode fazer a sua consulta online e nós vamos enviar a sua receita de forma digital.